Muito bem, muito boa noite. Estamos nos preparando para iniciar a nossa live. Hoje uma live muito especial, a gente vai falar aí sobre Data House, né? A gente vai falar sobre integração com BI, boas práticas aí utilizadas em grandes empresas, boas práticas de mercado, dicas aí, a gente vai ter várias dicas sobre DWH, Data Warehouse, né? O que é isso, né? Para quem não sabe, né? É um modelo, né? É, unificado de banco de dados para integração globalizada aí da organização. Muito utilizada para BI, para Data Analytics, não necessariamente, né? Só para Data Analytics. Então, a gente está começando a nossa live com esse tema muito bacana. Então, primeiramente aí, sejam todos bem-vindos aí à nossa live. Como todos sabem, toda quarta-feira, às 19h30, nossa live gratuita. É uma live que acontece aí de forma é, gratuita, a gente traz valor, a gente traz conhecimento para você aí, se você não pagar. Então, você tem aquele amigo, aquele colega que tá precisando aí se reciclar, tá aprendendo a aprender, tá precisando ter um pouquinho, um banho de conhecimento, né? Traga ele, faça o convite. Como vocês sabem, né, quem nos acompanha aí toda quarta-feira, aqui a gente tem de tudo um pouco. A gente fala sobre tecnologia, a gente fala sobre segurança, a gente fala sobre negócio, a gente fala sobre desenvolvimento, a gente fala sobre arquitetura, a gente fala sobre boas práticas, a gente fala sobre modelos. Então, nossas lives são bem recheadas aí de conteúdo de valor. A gente traz para você de primeira mão tudo que a gente tem aí de experiência, de vivência para abordar aí os melhores temas do mundo progress, do mundo da DataSul. Então, para quem não me conhece, eu sou o Carlos André, engenheiro, arquiteto, diretor e especialista em sistemas TOTS DataSul aí com mais de 25 anos de carreira, com grandes projetos aí de destaques aí em grandes companhias. Então, hoje essa live é muito especial, a gente vai falar sobre modelos de Data Warehouse, né? Lembrando que a gente vai abordar hoje o tema para o DataSul, mas esse tema ele vai ficar, né? Ele pode ser aplicado em qualquer outro modelo de RP. Ele pode ser aplicado no Proteus, no SAP, enfim, independente do RP, porque a arquitetura ela é única, né? Ela não se restringe a um único RP, a um único sistema. Então, hoje e depois vai ver um pouquinho de prática, de modelos, como é que a gente faz isso na prática, né? Como qual que é o nosso foco, né? Então é isso. Então, hoje uma live muito bacana. Agora, né? Mais uma vez aí todos que estão aí com a nossa live, muito obrigado, sejam todos bem-vindos. E, né, lembrando que nossa live ela vai ser não, ela é gravada, né? E ela fica disponível na nossa plataforma Inova Academia. Então, todas as nossas lives, inclusive essa, as outras 30 e poucas lives, tá lá na nossa plataforma. Quem já é aluno da plataforma vai participar e ter acesso de todas as nossas lives. Não só nossa live, mas também todos os treinamentos, todo o conteúdo, fontes, tudo que está disponível ali na plataforma. Então, vamos começar a falar agora, né, mais um minutinho, sobre Data Warehouse, né? Data Warehouse tem a ver com BI, tem a ver com Data Analytics. Então, a gente vai entender um pouquinho agora é, como é que funciona, né? É, então, vamos entender, criticamente, né, questão de arquitetura, como que eu faço isso, né? Quais são as boas práticas? Quais são os modelos indicados, né, para organizações, principalmente organizações que têm bancos mais robustos, que têm aí integrações de maior porte, integrações às vezes com algum banco externo, às vezes com Azure, às vezes com AWS, às vezes com Data Lake, com bancos de Big Data, né? Aí tem outros bancos que de grande performance aí, a gente está falando de Data Lake, está falando de Snowflakes. Então, tem aí uma variedade de modelos de integração. Então, mas a arquitetura, né, ela é muito semelhante, ela é muito única. Então, a gente vai ver aqui hoje alguns modelos, a gente vai falar algumas dicas e depois a gente vai falar do passo a passo, de estrutura, principalmente, né, como, né, que isso tem que se comportar. Qual que é a boa prática, né? Como que eu tenho que atuar de forma
cognitiva e direta para não derrubar o meu RP. Então, isso é o grande desafio, né? Às vezes, né, a integração mal planejada, ela gera impactos negativos, lentidão, travas, inconsistência no RP. Então, a gente vai falar sobre isso também, dessas boas práticas, e entender esse passo a passo para a gente ter aí, né, uma visão mais estratégica, mais coordenada de como gerar e integrar um Data Warehouse, né? Então, quando eu falo de Data Warehouse, né, normal na maioria das empresas, Data Warehouse é para quê? É Analytics, é para BI, né? Hoje, muitas empresas estão usando aí também para inteligência artificial, está conectando inteligência artificial nos bancos de dados, para fazer análises preditivas, análise de negócio. Então, tem uma série de oportunidades aí quando você trabalha com Data Warehouse, né? Então, vamos primeiro entender o conceito desse processo, o que que significa, e depois a gente vai entrar aí na questão da integração, do modelo, e vamos dando um passinho de cada vez. Muito bem, mais uma vez, muito obrigado a todos que estão participando da nossa live. Vamos lá, vamos começar com a definição. O que é um Data Warehouse, né? O que é um Data Warehouse? Data Warehouse a gente vê bastante, mas na prática, o que que isso significa? Né? O que que isso representa para a organização? Bom, vamos pegar primeiro o cenário de uma organização hoje, as grandes organizações. O que a gente tem em grandes organizações aí, né? A gente tem um RP, né, como centralizador, e embaixo do RP nós temos vários sistemas satélites. O que são sistemas satélites? São sistemas de RH, são sistema de são sistemas de CRM, são sistemas de portal B2B, B2C, sistemas de logística, sistema de produção, especialista em produção, tem sistemas enfim, dos mais tipos variados de sistemas satélites. Tem sistemas financeiros, tem sistemas especialistas. Então, tem hoje, né, uma empresa não sobrevive com um sistema só, não somente o RP. Ela tem o RP e tem um monte de sistema satélite para compor todo aquele ecossistema de tecnologia da empresa. Aí vai muito do modelo da empresa, né? Algumas outras empresas já tendem a ficar mais centralizado no RP, o RP como centro, né? O RP como centro da informação. Nesse modelo, normalmente, o que acontece, né? A gente costuma construir tudo dentro do RP. Então, você tem ali o CRM está dentro do RP. Ah, mas o CRM do DataSul, ou CRM, não, às vezes o CRM customizado, às vezes o portal de vendas customizado, que eu já mostrei em outras lives, né? A gente pode construir usando a PageRest, usando os sistemas, o PY, o próprio PY, você pode criar vários portais, pode criar vários portais integrados de forma nativa, usando o banco de dados do próprio DataSul, banco específico. Então, esse é um modelo que funciona muito. E isso é legal, não precisa ter integração, todo mundo único, tem muitos ganhos, né? Outras empresas já têm as tendências de trabalhar com sistemas satélites, né? Tem vários sistemas satélites. Tem sistema especialista da produção, tem o sistema de marketing, tem o sistema financeiro, tem o sistema de RH, tem um sistema de CRM, tem um sistema de qualidade, de engenharia. Então, tem vários sistemas de forma separada, né? Às vezes tem um BPM, às vezes tem um Fluig, ou só sistema de Business Process Management, né? Então, tem vários sistemas, são chamados sistemas satélites, integrados aqui com RP. Essas integrações são das várias maneiras, pode ser via API, via banco de dados, alguns ainda com arquivo, mas estão ali conversando com RP, né? Tem os WMS, né? Muitos WMS, para os sistemas de WMS, os sistemas, às vezes, de conjugação, de otimização de produção, enfim. Tem aí os mais variados cenários. Cada empresa tem um cenário, né? Tem uma modalidade, um modelo que ela foi se adequando aí com o tempo. O que isso quer dizer, né? Isso quer dizer que dentro dessas necessidades de você, né, criar indicadores, criar dados, né, data analytics, né? Vamos falar de data analytics, que é análise de dados, né? Quando a gente fala de data analytics, a gente está falando só de BI. BI é uma ponta dos data analytics.
BI, Business Intelligence, é uma ponta, né? Hoje, a gente tem as IAs aí, trabalhando em como Data Analytics. A gente tem o SQL Service Integration, né? A gente tem o serviço de analytics do SQL Server, da Microsoft. Então, tem aí uma série de serviços que trabalham com Data Analytics. E, é claro, principalmente hoje o mais comum são as ferramentas de BI, aí, as mais conhecidas, né? Como Power BI, QuickView, ClickView, né? Quick não, ClickView, tem o Tableau, que é um BI bem parrudo também, então são BIs. Aí tem também, né, um ecossistema. Então hoje vamos dizer que as empresas têm ecossistemas, trabalham com ecossistemas, principalmente as empresas maiores, corporativas, que têm grandes ambientes corporativos. Então isso é um modelo, né, que está cada vez se tornando mais evolutivo, ou seja, é uma necessidade real das organizações. Trabalhar com sistemas especialistas, ter soluções rápidas de alta performance. As soluções podem ser customizadas, podem ser construídas do RP, mas pode ser sistema satélite. E aí, né, o que entra aqui? Entra o papel do DWH, que é o famoso Data Warehouse, né? O que é o Data Warehouse, né? O Data Warehouse, né, é uma forma de eu centralizar de maneira estruturada todos os dados da empresa. Para quê, André? Para quê? Para que, através dessa base de dados estruturada, unificada, você possa ter o quê? Extração de análise de dados, que são os BIs, ou os Data Analytics. Hoje, né, os agentes de BI também conseguem conectar, conseguem fazer isso. Então, mas por que eu tenho que ter um banco separado? Eu não posso conectar direto no RP? Eu não posso ir lá no Progress fazer a leitura direto via o DBC? Por que eu não posso ir lá e conectar direto no banco de dados? Bom, muitas pessoas fazem isso. Vai lá no banco de dados, cria um DBC, ou faz uma conexão direta usando algum drive, né, um drive da plataforma e conecta direto. Funciona? Funciona, né? Mas qual é o impacto, né, de eu conectar uma base de BI, né, um sistema de BI que fica atualizando dados direto na aplicação, ou um sistema de integração, né, direto, de forma sem nenhum controle? Quais são os impactos? São muitos, né? Primeiro, lock, né, lock de registros. Lock é constante trabalhar com lock, transações, né, gestão, problema de interferência em transações, bloquear registro, aí a transação falha, interfere diretamente no usuário e principalmente lentidão, né? Lentidão hoje é um dos grandes problemas, que às vezes eu estou olhando o cliente, o cara está lá assim, nossa, nós temos um talento, mas não estou entendendo, eu tenho 258 GB de memória, 256 GB de memória, eu tenho um servidor top linha, isso tem um talento. Por quê talento? Porque ele está ali com o sistema de BI, com o sistema de conectado real time no banco de dados dele. Aí, o que vai acontecer? Vai ter problema de negócio, vai ter lentidão, vai travar transações, trava transações são desfeitas. Então, assim, não é seguro, não segue uma boa prática eu conectar direto o sistema de BI, o sistema de Analytics, no banco de dados direto. Por quê? Porque ele vai fazer trabalho de registro. Ah, André, mas eu faço isso só à noite, porque é lá meia-noite, uma vez por dia, que eu vou lá, já tem lá, o meu BI não é online, né? Eu configurei para não ser online. Então, isso é legal, né? Se o BI é online, isso é outra pergunta, porque as pessoas não têm esse conceito que o BI ele pode ter integração online, que fica o tempo todo ali verificando, né? Ou ele pode ser ele pode ter aí horários ali para fazer atualização. Alguns BIs permitem isso, né? Que você clica no botão ali e ele atualiza os dados. Então, isso, né, gera uma série de problemas no RP. Ainda mais no RP Progress. Ah, e no SQL também. O SQL tem problema com lock, loca registro. Vai ter problema, vai ter problema. Sua transação vai parar a sua transação. Né? E o Oracle, a mesma coisa. O Oracle tem algumas melhorias, tem alguns pontos positivos, alguns pontos negativos, mas é a mesma coisa, né? E outros bancos de dados. A gente tem, normalmente tem menos problemas com isso em sistemas não relacionais, como por exemplo o MongoDB. O MongoDB você não vai ter esse tipo de problema.
Normalmente, né? Mas infelizmente não tem o DataSul no MongoDB. Quem trabalha com DataSul, o mundo TOTOS, ou é SQL, ou é Oracle, ou é Progress, né? Não tem para onde fugir. E lembrando, quem trabalha com SQL e trabalha com Oracle, né, usa aí o Data Server, né? Já para nossa aula, em outra live, a gente já falou disso. Então, usa o Data Server como conector, né? Como base de transação, né? O if no lock não bloqueia vírgula, tá? Ele lê, ao contrário, o if no lock ele faz leitura sem fazer o bloqueio. Mas em uma transação que o registro já está travado, isso gera problema, né? E tem outro problema aí que a gente vai tratar. Normalmente, né? Quando você faz a integração direto, né, direto com o banco de dados, às vezes não tem critério de filtros. O que acontece, né? Ele fica o tempo todo lendo a base de dados inteira. E isso vai fazer o quê? Gente, é um I/O gigantesco. Aí você vai ter problema na rede, você vai ter problema de tráfego, você vai ter um monte de outros problemas. Ah, mas minha base é pequenininha, tem poucos registros. Beleza. Aí tudo bem, é sustentável. Mas, né, as empresas estão crescendo, cada vez a empresa tem, a base está maior. Então, não. Então, essas práticas conectar direto funciona? Funciona até certo ponto. É boa prática? Não, não é boa prática. André, você recomenda? Eu não recomendo. Então, André, como é que tem que ser? Como é que tem que ser? Bom, primeira coisa, gente, tem 3 regras básicas, né, de qualquer processo. A gente tem que fazer isso com o menor custo possível. Quando a gente fala de custo, o que é custo? É processamento, I/O, né, I/O e tempo. Olha, 3 pilares que a gente tem que pensar. Processamento, I/O, né? O que é I/O? I/O é rede, transferência de rede, leitura, gravação, rede, disco, tudo isso custa. Ah, mas meu servidor é local. Isso custa você? Não custa tanto. Mas quando você está num servidor cloud, tudo I/O, transferência de dados, né? É dinheiro. Quando eu estou em cloud, transferiu 1 GB, é dinheiro. Transferiu 2 GB, é dinheiro. Transferiu 4 GB, mais dinheiro ainda que está pagando. Então, I/O, eu tenho que pensar nesses 3 termos. Tempo, né? Tempo. Tem que pensar em I/O, principalmente I/O. I/O é o fenomenal, né? E aí eu tenho que levar isso. Mas, André, como que eu otimizo isso? Né? Como que eu melhoro o I/O? Como que eu reduzo meu tempo? Como que eu otimizo a minha velocidade? Como que eu reduzo o custo da minha operação? Como que eu reduzo o custo da minha operação? Bom, primeiro, né, a gente já chega pela boa prática, né? Então, de boa prática direta, eu não conecto o sistema direto. E aí é legal, André. Você conecta direto? Não conecta. E se eu conectar direto? Se eu conectar direto, eu tenho que ter, gente, a regra básica de integração. Eu tenho que ter, no mínimo, uma gestão de fila. A fila é um ponto sequencial. Mas como assim uma fila, André? O que é uma fila? Uma fila, né, é uma tabela master, uma tabela, isso a gente usa com Salesforce, a gente usa com WMS, já vi muitos e muitos projetos de integração aí com grandes empresas, né? E o conceito de fila, ele é fundamental para você reduzir o seu custo de integração. Então, o que é a fila, né? Vamos colocar aí. Primeiramente, como que eu integro cadastro de clientes? Se você não tem um gestão de fila, o que vai acontecer? O seu RP, o BI vai lá, ele bate, o que ele vai fazer? Ele sabe qual cliente que foi atualizado? Não. Ele vai lá, vai pegar todos. Então ele vai fazer um processamento sobre a base de cliente inteira. Itens, produtos, engenharia, centro de custo, conta contábil, estabelecimentos, tabela de preço, pedidos, nota fiscal, e aí vai, né? E isso piora mais ainda no DataSul, né? Porque alguns sistemas mais
que são mais baseados em SQL, tem o controle de ID, né? Então, quando tem um ID que controla, a tabela, um ID único, o SQL ainda tem uma inteligência, o BI ainda tem uma inteligência para saber, né, se aquele ID é novo ou não. Você fala, não, eu quero só que tenha IDs novos. Funciona? Mais ou menos, né? Porque o registro pode ter sido alterado. Para algumas coisas funciona, para outras coisas não, né? Então, tem algumas coisas aí. Então, como que eu resolvo isso? Primeiramente, né, a primeira grande dica é, gente, gestão de fila. Eu tenho que ter uma gestão de fila. Como assim, André? Como é que funciona a gestão de fila? O que que é isso, né? Quem não sabe, né? Fila é a base para a gente trabalhar com qualquer tipo de integração. Não é só BI, não, tá? Estou falando quando eu integro com Salesforce, integro com alguns WMS de mercado, integro com qualquer outro sistema, sistema de manutenção, a gente está fazendo alguns manutenção, sistema de B2B, B2C, qualquer sistema. Fila é a solução básica, né? Por que é a fila a solução básica? Você tem que reduzir o quê? Você tem que reduzir a I/O. A I/O está falando o quê? De custo, de rede, de disco, de memória, de processador. Bom, então a gestão de fila. Como é que funciona a gestão de fila? Eu tenho que garantir, né, que o meu sistema vai trafegar, né, entre dois sistemas externos, que dependendo se é via banco, se é via arquivo, se é via API, né, que hoje é APIs, né, é o contexto mais comuns, que é integrado somente aquilo que mudou. É simples o processo. O processo é simples. Só vou integrar o que mudou. Mas como que eu faço isso na prática, né? Então, inclusive, esse é um modelo que a gente aplica em vários clientes, em várias grandes empresas aí que a gente que já trabalha, a gente aplica esse modelo. Como é que funciona isso? Muito simples. Tem que ter uma trigger ali no banco de dados, um agente, que toda vez que um registro ele for alterado ou for criado um registro novo, ele vai ter que gravar numa tabela única, no monitor único, gravar o quê? Um registro, né, com a chave identificadora, dizendo que aquele registro precisa ser integrado ou precisa ser atualizado. Primeira regra básica tem que ter uma chave única. Pode ser um campo, pode ser dois campos, pode ser o ID, mas precisa ter uma chave única, né? Segunda regra básica, eu tenho que ter uma gestão de status. Tem que saber se teve sucesso ou não teve, se teve erro. Se teve erro, né? Eu tenho que ter uma gestão desses erros. Então, tecnicamente, eu preciso de uma aplicação, de um monitor para controlar isso. Não é simplesmente, André, mas eu jogo lá no arquivo. Legal, muita gente faz isso, gera um arquivo de texto. Manda um e-mail, fácil, resolve, resolve. Mas não é prático, não é rápido, né? Hoje, tempo custa dinheiro, né? Hoje, às vezes, quanto mais você automatiza, mais rentável fica o seu processo. Então, hoje, na era da informação, a gente tem que pensar em automatização. Não podemos pensar em perder dinheiro com o tempo. Então, começa aí, né, os primeiros conceitos. E aí a gente segue num modelo aí mais efetivo. Então, o que a gente tem que falar com isso? Primeiro isso, gestão de fila, isso é básico. É para adaptar ao house, é para qualquer modelo de integração. Segundo conceito, né? Legal, André. Agora você está falando legal. Agora, por que que eu tenho que ter o Data House? Por que que não posso conectar direto? Se eu tiver uma fila, tiver conectado direto, já melhora a minha vida? Já melhora. A fila já é um indicador. Então, por quê? Às vezes eu vou integrar ali com o meu CRM, vou integrar com o meu sistema B2B, meu sistema B2C, eu vou integrar com o meu WMS, eu não preciso ter um data house no meio. Um banco de dados no meio para integrar no banco de dados e ele pegar no banco de dados. Não faz sentido. Mas a fila, né? A fila já resolve o meu problema do I/O. Por que resolve o meu problema do I/O? Por três motivos, né? Primeiro, quando o sistema já gravou ali na fila, ele vai ler, normalmente essa fila ela lida de tempos em tempos, em 10 minutos, 15 minutos. Dificilmente, né, aquele registro vai estar em processo de gravação. Por quê? Né? Ele só grava na fila ali quando tiver já finalizado o processamento. Então, isso é importante, né? Então, ele vai gravar na fila depois já tiver ok, aquele registro para ser lido. Então, isso é o primeiro ponto. Vai resolver o quê? Block, vai resolver I/O e vai resolver problemas aí de
tempo, né? Por quê? Vai integrar só aquilo que realmente funciona. Ah, mas é movimento de estoque, mas é um movimento contábil. Aí, né, você tem que criar aí um outro modelo de fila, que talvez trabalhe com período, trabalhar por dia, aí você tem que pensar melhor, porque aí são movimentos que mudam muito, né, com muita frequência. Aí tem que pensar um pouquinho mais nesse contexto. Agora, o Data Warehouse, né? Onde que entra o Data Warehouse nesse contexto, né? O Data Warehouse, para que eu uso ele, né? Para ter um banco centralizador e individual, que não esteja, que não seja minha aplicação de produção. Por quê? Primeiro que a lei eu posso conectar o que eu quiser ali, posso pingar BI, posso conectar hoje agentes de IA, posso conectar o que eu quiser nesse banco, eu posso fazer isso para minha consulta, para relatórios, eu posso usar para um monte de coisa e eu não vou gerar impacto na minha aplicação. Por quê? Minha gestão de fila, eu gravo, processo, gravo no WH. Outra coisa também, unificação de dados. Por que unificação de dados? Daqui a pouco eu vou mostrar um modelo gráfico para vocês, vocês vão entender melhor. O que é unificação de dados, né? Você tem ali o Proteus, você tem o RM, você tem o Salesforce, você tem o sistema WMS, você tem um ecossistema. Então, o que você faz? Você pega o seu banco DWH e todos os dados que são comuns você integra uma vez só. Aqueles são cadastro de itens, cadastro de produto, cadastro não sei o quê, tudo que é comum você integra uma vez só. As demais informações, sistema de frete, né, o GFE, né, o sistema de frete, gestão de frete, enfim, pega tudo isso e vai integrando ali. Então, você cria um banco único e centralizado. E, cara, você pode conectar o BI ali e deixar o BI derrubar o seu banco. Por quê? Você não vai parar o seu processo. Aí muita gente fala assim, nossa, André, mas eu resolvi o problema na minha empresa. Lá eu conecto no banco D-1. Eu tenho a rotina que eu pego o backup da noite, faço o restore e é D-1, não tem problema. Quem faz isso aqui? Acho que muita gente faz isso, né? Só qual que é o problema, né, gente? A gente está na era da evolução. As empresas precisam cada vez mais de dados real time, de informação em tempo real. A gente tem BIs em clientes que desvio de máquina é real time, o cara tá ali, ó, tá olhando, o diretor, o CEO, ele tá olhando, a máquina reduziu a velocidade, na hora ele já pega o telefone e liga na fábrica. O que aconteceu? Que já tem 40 minutos que a máquina está com a velocidade abaixo do padrão. Ah, a produção, os pedidos atrasados. Passou 2 horas, começou a atrasar o pedido. O que aconteceu que eu tenho tantos pedidos atrasados na fábrica? Né? Então, hoje os C-Levels, né? Não C-Levels, mas toda a área que compõe a gestão da empresa, inclusive áreas operacionais, precisa de informação real-time, precisa de reação online. Então, o BI está deixando de ser uma aplicação analítica para o fechamento do mês, até o fechamento do mês. Hoje é uma necessidade de ter informações real-time, principalmente quando a gente está falando aí de fluxo de caixa, a gente está falando aí de estoque que tem alto giro, né? Quando tem alto giro de estoque, é importante saber, puta, uma movimentação errada vai ferrar o pedido. E aquele pedido vai gerar um prejuízo para a empresa. Então, eu preciso saber acompanhar meu estoque online. Tenho que acompanhar meu estoque agora. Eu tenho que acompanhar minha produção online, tenho que acompanhar minha máquina online. Não dá para mim trabalhar com D-1. Não dá para mim trabalhar com D-1. Funciona o D-1? Funciona. Algumas empresas, não quero não, D-1 tá bom. O cara está contente com isso. O diretor está contente. Tá bom, funciona. Mas é uma solução que muitas empresas têm para não travar o, o ambiente de produção, né? Então, conecta o BI sempre no D-1, rotininha de restore, volta e pega ali da base D-1. Legal, é uma base ali isolada, subiu, conecta. Como que conecta? Tem várias alternativas, eu vou falar com você daqui a pouco. E, é claro, né? Mas, e aí ainda? É a melhor alternativa? Não, é uma solução. Mas a melhor alternativa ainda é eu trabalhar com o conceito de Data House. Há grandes empresas, hoje as grandes empresas somente usam esse conceito.
Não adianta, gente. É um conceito de mercado, é um padrão e é um bom conceito. Por quê? Você cria uma base de dados unificada e você tem ali um controle total das suas informações. Vantagens, vamos pegar algumas vantagens aí. Você usa um CRM, você usa um sistema de frets, você usa vários sistemas na nuvem, né? Vários sistemas na nuvem. Quando você integra isso no seu Data Warehouse, o que aconteceu? Se um dia você perdeu o sistema A, o sistema B, o sistema C, e você não tem como obter o backup daqueles dados, você já está tudo centralizado, já tem tudo aquilo no banco de dados, no seu Data Warehouse. Você não precisa se preocupar com isso. Você perdeu os dados, você tem ali. Você tem a informação, você continua usufruindo daquela informação. E é claro, né? KPIs integrados, gestão integrada, né? Às vezes hoje as pessoas fazem indicadores, só que cada área tem o seu. O pessoal de frete tem o seu, o pessoal lá da área de logística tem o seu, o pessoal lá da área de produção tem o seu, o pessoal da área de management tem o seu, da engenharia, e assim vai. E qual que é o pior ainda, né? Tem, às vezes, o mesmo KPI, o mesmo KPI, né? O KPI, falando português, o mesmo KPI ele é feito por 3, 4 áreas diferentes, e ainda, qual que é ainda o problema maior? O número não bate, né? Eu já estive em muita reunião de diretoria com o diretor falando que o problema era do RP. Mas por que que os dados não batem? Por quê? Porque cada um usou um filtro, uma base diferente. Os dados são os mesmos, mas a forma de análise, os requisitos utilizados foram diferentes. Ajuda, ajuda, funciona cada base, tem o BI, aí é conceito de empresa, tem empresa que distribui o BI para as áreas são responsáveis pelos seus próprios indicadores. Algumas empresas que trabalham aí com indicadores real time, que isso tem que ser acompanhado, tem que ser direcionado pela alta gestão da empresa, pelos CEOs, pelos C-levels, inclusive pelo corporativo, né? Que muitas empresas ainda têm o corporativo, são multinacionais, ainda tem o pessoal externo, tem as holdings, tem o time, né? Os C-levels ali que olha, né? Esses indicadores. O que acontece com isso? Aí não tem como, né? Eu tenho que ter um BI, né? Com qualidade, real time e atualizado com o menor tempo possível. Mas qual que é a melhor solução, né? Cada empresa tem a sua necessidade, mas a gente entende que hoje está cada vez mais crescendo essa necessidade. Então a gente vai ver daqui a pouco um modelinho. Então aí entra a necessidade de um data warehouse. Então por que isso? Simplicidade, facilidade e dados ali, um ambiente controlado, tá? Ah, é a melhor solução? Pode ser que para a sua empresa não seja, mas é o que segue as boas práticas de mercado, que segue o modelo mais indicado aí dentro das boas práticas, dentro dos modelos de governança. Então, quando a gente fala de governança, a gente está falando aí de seguir um padrão de mercado. Então, isso tem muito a ver, né, com modelos de padrões que são aceitos, né, pelas organizações, pelos CFOs, pelos CEOs, pela pelos padrões aí inclusive de auditorias, né? A gente tem que acontecer aí, entender que tem auditorias como SOX e outras auditorias que auditam esses dados, né? Então, a gente tem que entender também que tem auditorias envolvidas em certos processos. Bom, mas muito bem. Então, daqui a pouco, a gente vai ver isso na prática aqui. Eu vou mostrar um modelo para vocês. E eu vou falar para vocês também beleza, como é que a gente integra isso no SQL, né? Como é que seria o modelo? Vou falar disso também, né? Da forma, qual que seria o modelo, eu integro, qual que é a melhor estrutura de eu fazer isso? Então, vamos falar daqui a pouquinho. Estamos retomando aqui o nosso segundo bloco, né? Agora a gente vai ver um pouquinho na prática, um pouquinho da arquitetura, um pouquinho do modelo, para a gente entender, né? Como que eu evoluo, né? Com essa integração. Beleza. Então, né, eu tenho que tomar uma decisão na minha empresa, né? Ou eu vou para Data Warehouse ou eu não vou. Se eu não for, beleza. Continuo fazendo a forma antiga, continuo conectando direto na produção. Isso não sugiro. Você quer conectar direto? Faz um D-1 que eu te falei. O que é o D-1? Processo simples. Vai lá, cria um backup, pega o backup da noite, faz um restore e sobe um banco ali, servidorzinho. Resolve. D-1 resolve. Ah, você precisa de dados real time? Não. Real time é online? Não precisa ser real time. Real time é 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, meia hora, vai.
Real time, está falando às vezes meia hora, né? Porque você tem que ter o tempo dos agentes rodarem. Então, para acontecer isso, tem que fazer o quê? Tem que ser informação rápida, com o menor tempo possível, a atualização do seu banco, do seu BI, e com o menor custo possível. Então, a gente tem que ter essa visão, né? Custo não é bom. Tanto o custo financeiro, né? Como o custo de uso de recursos, que o uso de recursos também custa dinheiro. Mesmo que seja local, parece que não, mas isso custa processamento, custa memória, né? Tudo isso custa dinheiro. Ok? Então, a gente vai ver na prática agora um pouquinho desse modelo de arquitetura, e depois a gente vai explanar melhor aí, vamos dar mais alguma dica, a gente vai arquitetar mais esse modelo aí, tá bom? Então, vamos falar agora de arquitetura, né, dessa integração. Então, beleza, então vou ter que tomar uma decisão, né, se eu vou criar um DWH ou não, né? Agora a gente vai falar, beleza, faz os modelos, né? Como que eu faço isso, né? Se eu estou no mundo Progress, como é que eu faço isso? Se eu já estou no Oracle, se eu já estou no SQL, fica mais fácil, né? Algumas empresas que já têm o Oracle, que trabalham aí com o Oracle ou trabalham com o SQL Server, já está direto no SQL Server. Ah, uso o Proteus, uso o GFE, legal, o banco já é SQL Server, então é mais simples, é mais fácil, né? Então, mas temos que criar métricas, entender melhor o cenário. Muito bem, então estamos aqui agora, né? E vai falar um pouquinho da arquitetura dessa integração. Existem três arquiteturas que a gente pode aplicar aqui, tá? Um pouquinho, vamos entender como é que funciona essa arquitetura e vamos lá. Então, primeiro ponto, né? Então, quem trabalha com DataSul, né? A gente sabe o seguinte, né? O que a gente tem aqui, né? A gente tem aqui as bases Progress, a gente tem as bases Progress e, né? A gente tem aqui o Tomcat, a gente tem todos os serviços, a gente tem o PESOE, que roda tudo nesse processo aqui, e a gente tem um banco aí, né, que vai ser seu banco de BI, seu SQL, seu servidor SQL. Então, a primeira opção de integração com o Data House, quando eu falo de bancos Progress, né, se eu falo de SQL, se eu falo de outros bancos, aí eu posso SQL Integration Service, né, o SSIs da Microsoft, ele é muito bom para isso. Se vocês não conhecem, dá uma olhada, né? O SQL Integration Service. Se você já tem um banco SQL, um banco Oracle, principalmente um banco SQL Server, o Integration Service, ele é supimpa, ele é muito bom para fazer integração de N bancos de dados, né? O SQL Integration Service. Então, se você não conhece, né? Esse processo, é só dar uma bugada, beleza. Então, numa live nossa, né, nós falamos sobre Data Server. O que é Data Server? Para quem não sabe, né? O banco de dados Progress, usando uma licença Data Server, ele espelha o banco Oracle ou o banco SQL dentro do Progress e você consegue fazer a gravação, leitura de dados de forma rápida, eficiente e sem ter que mudar nada na linguagem. É o for each tradicional, porque isso fica transparente para o desenvolvedor. Então, o desenvolvedor que sabe fazer uma API, para dar um for each, um create, um update, para ele não muda nada. Então, o que você tem isso, né? Então, é uma vantagem usar o Data Server? É uma vantagem, funciona, mas é claro, o que eu tenho aqui? Qual que é o problema que eu tenho aqui? Eu tenho um custo, porque essa licença aqui ela é cara, né? Uma licença aí para 5 usuários hoje é em torno de R$ 20 mil. Você vai fazer na compra, né? Mais a recorrência tem que pagar. Então, essa licença é cara. Mas funciona? Funciona. Inclusive, né, quem usa banco Oracle, banco SQL, já tem essa licença Data Server. Né? Então, os dados já ficam armazenados no SQL Server. Então, os dados não são armazenados no Progress. O Progress se chama o quê? Só um esquema holder, né? Ele só gera um ponteiro, um direcionador para o banco de dados. Então, aqui é um cenário, né, com o Data Server. Eu tenho o banco Progress e essa. Qual que é o X da questão? Que eu tenho que ter um modelo, uma API de integração. O que são as APIs aqui, né? Eu tenho tudo na aplicação. Eu tenho que ter a trigger que vai gerar fila, eu tenho que ter a gestão da fila, eu tenho que ter a gestão da integração, daquele layout. Então, eu tenho que ter um controle operacional por trás. Então, o que eu estou integrando? Nota fiscal? Qual que é a chave? Quais são os campos? Ah, é pedido? O que eu estou integrando? Aí, desse modelo, eu vai falar daqui a pouquinho. A gente fala daqui a pouquinho sobre isso, sobre esse modelo. Então, mas o primeiro modelo é usar um data house, né, baseado em data server. Ah, já estou no SQL Server. No SQL Server eu posso fazer direto, né? Eu posso conectar o outro banco, inclusive eu já usei muito isso, no SQL Service Integration. Eu posso
fazer uma conexão no banco de outro banco externo, direto no SQL. Tem um serviço que faz, esqueci agora, depois eu vou lembrar aqui, que você conecta um banco direto no SQL Server, né? Você faz e você consegue conectar bancos externos dentro de um outro SQL, e isso funciona, você consegue integrar, fazer integrações. Tem o replication, né? Você pode gerar uma replicação de dados para outra tabela, tem replication da própria Microsoft, né? Ou você pode usar o processo tradicional, uma trigger, né, que dispara, e você tem uma história de processo que roda no job ali, né? E esse job, o próprio SQL Server já tem uma gestão de tasks, e esse job, ele colocar, André, mas eu tenho uma interface web, um portal que eu gerencio os logs. Cara, isso é o ideal, tá? Eu tenho uma interface bacana que eu gerencio, isso é o ideal, né? Inclusive web hoje, né, tem uma interface. Hoje no DataSul ainda, né, hoje, pelo menos nos clientes, a gente usa ainda uma interface Progress, né? Mas a tendência é que os novos desenvolvimentos, a gente já faz isso também em PY, já numa interface mais nova, uma interface mais moderna. Então, o primeiro modelo é simples, né? Eu tenho a licença Data Server, espelho o banco de dados é espelhado aqui dentro do Progress, numa base específica, e você vai gerar sua fila, lembrando que vai ter que ter suas triggers, lembrando que eu nunca posso fazer integração direta, né? Eu já vi muitos clientes, né? Alguns clientes que o cara colocou uma trigger lá no banco, aí o cliente está lá gravando o item, o que ele faz? Ele vai lá e grava direto no banco SQL Server. Pode isso? Ou vai lá na API e bate direto lá na API? Pode? Não, gente. Isso gera falhas transacionais, isso deixa lento o sistema, isso não é indicado. Fila, gestão de fila, integração é fila, é boa prática, isso é indiscutível. Isso não tem e se, não tem se. É boa prática e pronto, não tem pra onde correr, ok? Então, eu tenho que ter fila, isso é básico, ok? Então, beleza. Então, o primeiro modelo é esse, é um modelo que muitos clientes utilizam, principalmente do mundo Progress, isso que funciona só para Progress. No SQL, como eu falei para você, dá para você fazer direto, né? Um job ali que fica no próprio SQL Server, enquanto você cria aí uma conexão com os outros bancos. Às vezes o banco está no mesmo, tá na mesma instalação, que assim, tem dois modelos, né? O banco DWH pode estar no mesmo servidor onde está a sua aplicação, ou você pode ter um DWH e você conecta com SQLs externos, pode estar no Azure, pode estar na nuvem, né? Pode estar numa publicação TCP/IP externa, pode estar em N lugares. Você pode fazer conexões de forma remota com esse banco de dados dentro do SQL Server e uma tabela única centralizada controla essa fila, né? Um agente, e aí um agente lá de integração, né? Ele faz as leituras de forma distribuída e grava no seu banco de WH. O modelo, isso funciona também, já fizemos com sistemas SQL em vários clientes, funciona também. Funciona. Tanto para o Pro como o SQL, o modelo é muito semelhante, né? Eu tenho que ter uma tabela centralizada, tem que ter a fila. André, mas vou usar o replication do SQL Server, a replicação do SQL Server. Fantástico, a replicação do SQL Server funciona muito bem, porque a replicação ela gera esse controle, ela tem toda uma gestão de transação por isso, funciona muito bem. Já trabalhei com sistemas também de implementar replicação do SQL e, inclusive, fica muito bom, que aí é online mesmo. O próprio SQL controla isso, né? O próprio SQL Server controla a transação. O banco precisa estar na mesma. Não, o banco pode estar remoto, pode estar em outra planta, pode estar em outro país, só tem que estar publicado na internet usando ou SSL ou não, né? Mas ideia que você com SSL, mas você consegue escutar a porta ali, 443 ou outra porta de forma remota via TCP/IP. Então, funciona também, né? O SQL Server aí com replication, ok? Muito bem. Então, esse aqui é o modelo. O outro modelo, né? Não muito recomendado, mas para pequenos volumes de dados funciona. Pequenos volumes, sim. Empresa que não tem um volume muito grande, uma base muito gigantesca. E quando você usa a gestão de filas, né? Automaticamente você também já reduz o I/O, né? Então, os itens, você vai integrar o quê? Só os que foram alterados, os novos itens cadastrados. Clientes, a mesma coisa. O, o saldo de estoque. Saldo de estoque, você pode ter só o que realmente teve saldo alterado. Então, só os itens que tiveram saldos movimentados. Você não vai integrar o movimento, você não vai integrar inteiro. Você não vai integrar a tabela de saldo de estoque inteiro. Então, movimento de estoque. Movimento de estoque não tem jeito. Movimento de estoque você tem que fazer uma tratativa por dia, né? Todos os dias que tiver um registro, tem que ir lá, né? Normalmente, você vai lá e integra os dias. Ou eu vou integrar sempre o mês. Aí varia muito, né? Às vezes você tem um movimento de estoque pequeno, dá para integrar o mês inteiro toda vez. Às vezes você tem um movimento de estoque que ele é gigantesco, tem
30 milhões de registros no mês, não tem como. Você tem que criar uma gestão eficaz para ter uma fila de forma que você minimize, né, os registros de Microsoft Stock, né? Então aí tem um série de problemáticas, o registro está excluído, no DataSul não tem exclusão lógica, diferente do Proteus, né? O Proteus, por exemplo, tem exclusão lógica. Então você consegue saber se o registro foi excluído ou não. Você tem acesso ao registro ainda para atualizar. No DataSul, não. No DataSul você não tem exclusão lógica. Então, aí isso dificulta a exclusão, você tem uma exclusão quando ela é controlada. Ah, mas eu tenho que ter uma trigger delete, que a trigger delete ela vai lá e marca os dias para excluir. Beleza, é uma solução. E é assim que a gente faz também quando exclui um item, quando exclui um cliente, quando exclui um registro de natureza de operação, um registro qualquer que seja, né, de condição de pagamento, tabela de preço. Então, a trigger delete, né, a trigger delete, que você controla isso, você coloca a trigger delete, ele vai e grava na fila. Na fila não gera impacto, não grava, não gera I/O, porque na fila vai gravar basicamente o quê? Só informações básicas, uma tabela simples, rápida, um ID e mais algumas informações de controle de status, data, hora, usuário. É uma informação simples e rápida, dentro do próprio sistema ali, nada externo, nada que gere I/O, desperdício de dados. Tá bom? Muito bem. Então, legal. Então, o DBC funciona bem. Qual que é o modelo? O modelo é muito semelhante com o data Server. O que muda aqui? Eu tenho mais limites, né? Então, a integração via DBC, ele tem problema com buffer, tamanho de registro, tamanho de chave. Por exemplo, você tem uma chave SQL, uma chave muito grande, com muitos registros, com um número de caracteres muito grande, ele falha, né? Ele falha. Eu já tive problemas que às vezes tinha uma chave composta com estabelecimento, item, sequência, mas não sei o que, não sei o que. O que acontecia? Ele se perde, porque ele tem um número limite de caracteres que ele consegue truncar no índice primário. Então, aí você tem que criar mecanismo, criar um ID, uma tabela secundária para controlar ID. Então, gera um certo trabalho. Mas para tabelas mais simples, o DBC funciona muito bem. Inclusive, tem clientes grandes nossos que usam o DBC e funciona muito bem. O que tem? É só mais difícil, criterioso na hora de programar. Você tem que ter esses controles, né? Então, se a gente souber esses controles, limpeza de objeto, controlar buffer, paginar, né? Isso é muito importante. No SQL Server, se eu tenho um número muito grande de registros, tem que paginar os registros. Se você não paginar, vai dar problema, vai quebrar o buffer, vai dar erro de memória, vai dar estouro, vai dar problema. Então, fica um pouquinho mais chato o processo. Fica um pouquinho não tão seguro, né? Igual tem o processo anterior, mas funciona, né? Funciona, só tem que ter um pouco mais de critério na hora de desenvolver. É claro, aí a gente vai ter uma API que vai gerar todas as classes em SQL, né? Usa a ADO, não, ADO, né? Artigo, quem programou em VB, em VBNet, e programa usa o ADO, é o mesmo conceito do ADO, né? Você tem um dataset, ele vai lá e gera, né? Um insert, o update, create, o select, é o mesmo conceito, né? Usa uma conexão ao DBC usando o drive ADO, né? Data Access Objects. Para quem não sabe, né? O DAO, né? O ADO é Data Access Objects. Então, é um conceito bem antigo que vem lá desde o VB5, VB6, aí tem ainda no VBNet, mas não é o mais performático. Funciona? Funciona. Mas, né? Esse é o melhor modelo, André? Mais ou menos, né? Não é o melhor modelo. André, mas qual que é o melhor modelo que você indica? Hoje, gente, a gente tem uma evolução, né? Esses modelos aqui são modelos mais antigos, né? Porque a API REST no Progress é recente. O Progress 12 que a API REST foi funcionar bem. O Progress 11 já tinha, mas lá no final da aplicação já. Então ainda era muito problemática, tinha muito problema com performance, tinha muito erro. Onde que a API REST funciona no Progress hoje de forma nativa? É no Progress 12, né? A TOTS conseguiu gerar as APIs REST ainda no Progress 11, mas ela teve que criar todo um mecanismo à parte. Ela usou o Tomcat, ela usou Java, não foi APIs REST nativas Progress, né? Agora com o Progress 12, a gente tem, o o que a gente chama de APIs REST nativa. Mas eu posso usar as APIs REST nativa do Progress, eu vou usar as APIs REST do DataSul. Aí é muito o conceito, né? Se você tem, um I/O muito grande, um consumo muito grande de dados para a integração do seu BI, do seu Data Warehouse, eu não recomendo você utilizar o PSOE do DataSul. Por quê? Porque essas APIs de integração de BI, ela demora muito. Às vezes você vai integrar uma tabela de Microsoft Stock, uma tabela de movimento contábil. Às vezes é minutos e minutos, às vezes chega a hora, né? Às vezes, dependendo da cliente, tem horas aí, né? Claro, paginado, 1000 registros por vez.
tem tudo isso, mas vai demorar. Então, hoje, né, se eu for falar de integração para um sistema Data Warehouse, eu vou usar, vou pensar agora, né? Agora, por exemplo, evolução. Como que eu faria, né? Qual que seria uma interface legal? É claro, o que muda isso aqui, né? Eu tenho que ter alguns investimentos extra. Por quê? Por exemplo, a gente já trabalhou com clientes que nós desenvolvemos uma aplicação externa intermediária, né? Essa aplicação intermediária, ela fazia o papel entre o banco de dados, o PES-OE, né? Que é o PES-OE, e o banco de dados SQL, ou Oracle, ou Mongo, independente do banco, né? Você faz o papel, essa aplicação gerencia isso, um agente aplicador externo. Que hoje o web funciona? Funciona. Mas dá trabalho, você tem que investir, gasta dinheiro, gasta tempo. Você gasta uma vez só, mas tem que investir nessa aplicação para fazer isso, né? E é claro, qual que é o modelo hoje? Então, o que a gente aprendeu nos nossos treinamentos lá? Fazer uma API REST, né? Hoje a nova tendência, fazer uma API REST, hoje é muito fácil, muito simples, né? Fazer uma API REST. Só que não é qualquer API REST. Tem que ter uma API REST orientada à fila. Porque se eu fizer uma API REST também aberta, que ele vai lá no banco de dados, e dá um get no banco inteiro, não resolveu nada. A PREST também vai gerar lock. Ela vai gerar lock. Ah, é paginado? Menos mal. Aí já segue boa prática. Se a sua PREST é paginada, quer dizer o quê? Que ela não vai fazer select em 1 milhão de registros. Ela não vai fazer select em 2 milhões de registros. Ela vai fazer qual o tamanho da página? 1.000 registros. 500 registros, 400 registros. Olha, já melhorou. Então, a API REST nativamente já tem um negócio que chama paginação. A paginação já vai fazer o quê? Já vai evitar que você faz um get lá no seu banco de dados, que o BI faz hoje, no BI vai lá no banco de dados, o que ele faz? Ele pega lá, ele dá lock em 1 milhão de registros, 100 mil, 200 mil, 300 mil registros, 400 mil, 500 mil registros. Ele vai dando lock, ele gera uma transação, ele vai lendo os dados e vai dando lock. A API REST não. A API REST ela já vai processar itens paginados, né? E aí, é claro, a gente vai entender que tem um RQID, tem que ter um ID único controlado, já tem na API. E a paginação já garante que eu não vou ter o quê? Um lock gigantesco de registro. Então, para dados estruturados, eu digo por que dados estruturados? Vai entender o conceito. A aplicação do AWS, a gente tem dois modelos. Ou você pega os dados estruturados. O que é dados estruturados? Você tem a tabela de itens, você integra a tabela de itens. Você vai ter a tabela centro de custo, você integra a tabela centro de custo. Você tem a tabela de natureza de operação, você integra a tabela de natureza de operação, de canal de venda, enfim, condição de pagamento, tabela de preço, tabelas relacionadas ao seu processo, né? Engenharia, processo de fabricação, todas as suas tabelas. O que eu ganho com isso, né? Você cria o que a gente chama de desestrutura do processo, você cria leveza no seu processo. E aí lá no SQL você integra notas fiscais separadas, você integra pedido, você integra o móvel to estoque, você integra tudo separado. Mas o que vai acontecer? Ele fala, nossa, André, mas aí não vai dar certo, porque o cara lá na view, ele quer ver o item, quer ver a descrição do item, quer ver a natureza da descrição, eu tenho que ter campo calculado, tem que ter isso, tem que ter aquilo. A gente vai falar disso daqui a pouquinho, tá? Vamos fechar esse conceito aqui. Então, vou falar disso aqui a pouquinho, só abrir o assunto para a gente já ir pensando nisso. Você já está com isso aí, né? Nesse modelo. Como é que eu faço isso? Então, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Então, modelo aqui, conceito. Então, o que hoje, gente, as empresas têm utilizado, as grandes empresas? A API do REST, a API do REST funciona muito bem a API do REST. Por quê? Ela é pagina, ela controla e o melhor, pessoal, ela roda aqui, ó, no PES-OE. O PES-OE ele é multi-thread, ele é multi-serviço. O que quer dizer com isso? Que uma API que você roda lá no seu servidor local, que demora 3 minutos, vamos pegar 4 minutos, 5 minutos, se você tiver um agente PES-OE bem configurado, ele vai rodar em 30 segundos. Porque é 10 vezes mais performático uma API que roda on-server, lá no PES-OE, do que uma API que roda local na sua máquina. O que vai demorar um pouco, né? Trafegar o pacote, né? O pacote HTTP demora, né? O cara gerou 40, 50, 100 mega, né? Lembrando que o pacote HTTP tem limite, né? Às vezes seja JSON tem limite. Eu não posso transferir um pacote gigantesco. Então, o navegador tem limites.
Então, ele não pode, então por isso que a gente tem que paginar. Não dá para, vou lá, dou um get de 1 milhão de registros com a paginação aberta. Não vai funcionar. Vai quebrar seu get, vai dar timeout, né? Você vai derrubar seu servidor. Então, a sua paginação ela tem que ser controlada, né? Que você é por pouco. Ah, mas é 1.000 em 1.000, mas é 1.000 em milissegundo, mas milissegundo. Ele vai fazendo isso de forma dinâmica. Ele vai fazendo de forma automatizada. A API REST já faz isso. O servidor de aplicação já controla isso. Ele já foi preparado para isso. E outra coisa, é muito mais performático que qualquer aplicação local. Que PES-OE, ou que PES-OE não, que Data Server, que ODBC, é mais performático e você não vai locar todos os seus registros. Aí vai falar, André, mas aqui eu tenho que ter fila? Tem que ter fila também. Por quê? Ah, aqui é mais performático? É. É mais rápido? É. Gente, mas eu vou ficar fazendo get na sua base, no seu servidor, processador lá, deixando seu servidor lento, processando dados. Às vezes nós temos empresas aí que a gente tem mais de 30, 40, 50, 100, até 150 layouts de integração. Praticamente o RP inteiro da DataSul integra com a Data House. Todas as tabelas do produto. Que acontece com isso? O que vai acontecer com isso? Cara, muito I/O, vai demorar muito, tem que ser rápido. A fila vai gerar para você o quê? Redução de I/O, ganho de performance. Então vai integrar itens, já vai ter na fila, vai dar um select, um for each, um select lá na tabela de itens, somente daqueles dados que foram alterados. Ah, a tabela de produto, de clientes, a tabela de natureza, não interessa. É a tabela de pedidos, a tabela de notas de entrada, notas de saída, de pedido de compra, pedido de venda, de cotação, não interessa. A sua API vai fazer somente do que precisa. Ah, André, mas é a Move to Stock que eu tenho que fazer a integração mensal, porque o fechamento tem muito acerto retroativo, tem muito problema, eu tenho que fazer sempre a Move to Stock do mês inteiro. É 2, 3 vezes muito, chega a ser 10 vezes mais performático com API, tá? É claro que não pode ter que gargalo de link, de rede, né? Porque tem que eliminar gargalo. Se eu tiver um link de internet muito lento entre as duas pontas, né? Se eu tiver um gargalo de internet aqui, minha aplicação vai ficar lenta, porque vai trafegar muitos dados. Eu tenho que ter uma boa largura de banda. Isso é claro, né? Da mesma forma que eu estou local ali, eu tenho a rede, a sua rede interna, se eu estou com dois sistemas externos. Ah, André, mas está no meu servidor. Tá no meu servidor, mas quantas pessoas estão utilizando aquela placa de rede? Quantas pessoas estão conectadas naquela placa de rede, né? Inclusive, eu tenho clientes que reclamam que o DataFlow está lento. Aí você vai ver, o cara tem um terminal, ele tem um data center, uma máquina com 30 máquinas virtuais, uma placa de rede só. Não tem como, né? Ah, mas o túnel é grande, mas estou passando a cidade inteira nesse túnel ao mesmo tempo. Não passa. Então, rede é um dos grandes gargalos de integração. Em bancos, banco a banco, API banco, ETL banco, não interessa o modelo. A rede sempre vai ser um gargalo. Então, eu tenho que ter uma banda boa, eu tenho que ter um QoS, eu tenho que ter largura de banda bem definida e bem clara. Ah, André, mas eu tenho IP, não sei o quê. Qual que você pode fazer? Gera um NAT, gera um IP separado, gera uma sub-rede, né? Gera uma rede, uma LAN virtual, né? Uma LAN virtual e vai lá no seu computador e deixa uma banda exclusiva para aquilo lá. Funciona. Claro, esses são casos específicos, casos grandes, né? A gente tem que preocupar com isso. Mas funciona. É natural você ter esses gargalos, principalmente rede, tá? Ah, a tabela tem 1 milhão de registros, você vai conseguir integrar? Vai. Ah, vou usar o application service do produto? Não, pelo amor de Deus. Para integrações pequenas, menores, você pode utilizar, não tem problema. Mas se é um registro, se é integrações muito grande, que demora tempo, uma hora vai travar, vai parar seu produto. Então tem que ter um agente, a boa prática, um agente separado, né? Um application service separado só para isso. Porque ele é gerenciável. Se ele travou, eu posso reiniciar, eu posso parar, eu posso ver quem está travando, eu posso esperar, eu posso derrubar, posso dar um kill na transação, que eu não vou interferir no meu produto padrão, na minha transação de produção. Então, eu não posso usar o mesmo application service para uma integração desse nível, uma integração de BI, de Data House, ou outras integrações até vai pequenas, né? Mas integração de Data House, onde eu tenho grande volume de dados, eu tenho que ter um application service, um PES-OE, um agente de serviços que comporta as APIs exclusivo para fazer essa troca de informação, né? Então, cara, funciona. É eficiente,
é eficiente, né? Só que tem um problema, né? Então eu falei o problema, falei, legal, André, eu posso criar uma aplicação minha aqui, feita em Java, feita em em Python, feita em PY. Posso fazer uma aplicação para fazer isso, para fazer essa ponte? Posso, mas não precisa, gente. Hoje, né? Hoje não, há muitos anos já, tem o sistema que chama ETL. O que o ETL faz? O ETL são integradores nativos, onde você tem um mapa aqui do lado, tem um mapa do outro lado. O que ele faz? Ele conecta aqui um API e ele pode já pôr a condição de gravar direto no banco de dados. Ah, dá para usar o SQL Reservation Service do SQL? Dá para usar também. Mas tem bastante ETL. Para quem não conhece, ó, tem algumas ETL aí muito boa. Ó. O Pentaho. O Pentaho mesmo é fantástico. É gratuito, é open source. É um ETL gratuito. O que eu preciso do DataSul? APIs REST aqui. Como é que funciona a API REST? É simples. Hoje é fácil. É só como que eu vejo isso? Está lá no nosso treinamento, lá na plataforma. Tem um treinamento. Como é que eu faço a API REST? Está lá. Tem um modelo. É só pegar as APIs dos modelos e replicar. É simples fazer uma API REST. Ah, André, mas é o Proteus. É a mesma coisa, é o mesmo conceito. Ah, mas é o SAP, é o RP que for. Não interessa. Qualquer RP, né, vai ter as APIs. Eu só tenho que conectar as APIs, né? As APIs normalmente tem que ser paginadas, né? A API que não é paginada derruba o sistema. Eu já vi muita gente fazer API e não pagina a API. O que acontece? Vai derrubar, porque vai gerar uma transação gigantesca, aquilo vai gerar uma fila e vai derrubar o sistema. Toda API tem que ser paginada, né? E eu tenho que reduzir a I/O. Eu só reduzo a I/O com o quê? Com fila, com gestão de fila. Então, são conceitos básicos, pessoal, mas faz toda a diferença. E isso se agrava quando o seu banco vai crescendo, quando o seu banco cresce, quanto mais o seu banco cresce, vai agravando mais. E a gente não está falando nem de Big Data, tá? Nem de Big. Big Data, quando está, cara, já é outro conceito, é algo muito mais além. Mas eu estou falando que eu tenho clientes aí que é DataSul hoje que tem 1 milhão de registros, 2 milhões de registros, 3 milhões de registros só em um período do mês. Só em um mês, no fechamento, tem 2, 3 milhões de registros. Então, André, você está falando que o cara movimenta, gera 2 milhões de registros só em um período, sim. O cara tem 5, 6 grandes empresas com WMS, com um monte de movimentos de produção APS. Cara, é gigantesco o movimento de algumas organizações. Eu estou falando de 2, 3 milhões só na tabela movimento de estoque, não estou falando do resto. Fora contabilidade, fora financeiro, fora estoque, pedidos, compras. Estou falando só de movimento de estoque, só de movimento de estoque. Entrada, saída, baixa aquisição, inventário, transferência. Então, e a tendência das empresas é aumentar cada vez mais, porque ela precisa de informação, ela precisa de dados, ela precisa automatizar sistemas, ela precisa automatizar processos. É parte da sobrevivência do século. Não tem como uma empresa sobreviver se ela não tiver cada vez mais informações de qualidade, né? Informações de qualidade. Isso implica o quê? Automação, MES, geração de informação em tempo real, real time, né? Integração com máquina, automação de mobilidade, RFID. Tudo isso gera o quê? Dados. E dados em larga escala. Né? O processo de B2B, né? Eu tenho que fazer B2B aí que tem milhares e milhares de transações que geram. Isso legal, a empresa está movimentando, está produzindo. Isso é ótimo. Mas, né, eu tenho que ter boas práticas, eu tenho que trabalhar com as melhores práticas de mercado. Porque se eu não começar pensar, se eu não planejar isso muito bem, o que vai acontecer? Cara, vai chegar a hora, vai travar. Ah, comecei só com uma tabela. Ótimo. Ah, comecei com 2 tabelas. Ótimo. Comecei com 3 tabelas. Legal. 4, 5, 6. Ah, comecei com uma empresa, agora tem 2 empresas, 3 empresas, 4 empresas, 5, 6, 7, né? 12, 15, 16. Se trabalha com clientes corporativos, tem 15, 16 unidades. Melhor, já trabalhei com outro que tinha 150, né? Que é do ramo de varejo, que trabalha com vendas de varejo, né? Para o mercado. Tem 150 lojas. Integração de movimento de PDV, movimento de estoque, compra o tempo todo, saída, entrada. Imagina 150 lojas ali. E aí? Como é que a gente resolve isso? Com uma boa arquitetura. E é isso que eu estou dando para vocês hoje aqui, gente. É uma arquitetura. Então, hoje, se eu fosse falar, né? Hoje por quê? Porque aquela arquitetura que eu mostrei para vocês ali, do DataServe, do SQL, quando você tem poucas informações, isso resolve, né? Para pequenos projetos, resolve. Para pequenas demandas, resolve. Para projetos menores, resolve.
Mas quando eu quero pensar em escalabilidade, quando eu quero pensar em modelos escaláveis com mais larga escala, o modelo tem que ser isso aqui, ó. Eu tenho que ter um modelo mais escalável. Escalável é isso, né? Eu tenho o seu banco de dados, aqui eu estou falando do MS, mas pode ser qualquer RP, né? Pode ser qualquer RP, pode ser qualquer sistema, pode ter o Salesforce, pode ser o CRM, pode ser o sistema de B2B, o sistema B2C, todos os sistemas hoje, de cloud, né, que são os sistemas mais novos, tem APIs REST. Não tem como você não trabalhar com a era cloud sem falar de APIs, de APIs. É natural você trabalhar com APIs hoje. Só os sistemas ainda legados, o DataSul aí que ficou para trás, mas está correndo, a TOS está correndo para colocar, né, o RP dentro dessa nova tecnologia, dentro desse processo de inovação. E essa transformação digital está acontecendo. Então, hoje, né, se eu falar para vocês, qual que é o modelo onde é que você recomenda? É esse daqui, né? É esse. E o sistema ETL. André, vou pegar a ETL de mercado? Cara, o Pentaho é fantástico. Eu indico esse cara aqui demais, ele é fantástico. É simples de usar. Você vai assistir um vídeo ali, 2, 3 vídeos no YouTube, você aprende a utilizar isso daqui. É muito simples. 3, 4 horas de treinamento, você aprende a utilizar. Ah, acho que é a Apache é usado, mas é pouco. Esse Talent Ops Studio, ele é ótimo. Só que tem um problema, ele é muito bom, mas ele é bom só alguns recursos. Só que precisa de mais coisa, ele é pago, né? Você tem que pagar. Aí gera os problemas, né? Ele é ótimo, mas você tem que pagar. Então, tem aí uma série de questões. Muito bem, Luciano, é isso mesmo. Cara, o Pentaho é sensacional. Por quê? Ele é robusto, ele é fácil e melhor. Ele é igual a nova academia, ele é quase de graça, né? Você só tem que pagar se você quiser um suporte. Eu quero um suporte lá com nível 1, um suporte rápido. Você pode contratar o suporte, mas não é obrigatório você contratar o suporte. Só o nível, acho que o Luciano falou aí que eu utilizei. Falou, Luciano, o que você acha? É fácil de utilizar? O que você acha aí? É simples? Então, gente, você aprende muito rápido. Então, hoje não tem como a gente falar de integração, né? Sem um modelo escalável, né? Hoje, quando a gente vai falar de cloud, vai falar de integração, de integração, é isso. O que que eu tenho que ter aqui no back-end? API, não tem como. Ah, dá para conectar direto no banco? Dá. Dá para conectar direto. O Pentaho conecta no banco? Conecta. Ele conecta no banco direto. Conecta? Com certeza ele conecta no banco. Ah, eu vou conectar onde? No SQL. O SQL não vou ter API do lado de cá. Eu conecto direto no banco aqui, né? Aqui eu conecto direto. Mas aqui no meio, cara, é TL. Ele gerencia log, gerencia transação, ele manda e-mail, ele te notifica. É... Esse aí eu não conheço, tá, Bonner? Depois você manda o link. Tem um link aí, manda para nós aí. O Apache Hope, eu não conheço. Pois manda o link pra gente aí. Então, cara, o futuro, né? Não tem como eu pensar em modelo de integração se eu não pensar em escalabilidade, custo da integração, né? Custo da integração. O que é custo da integração? É isso. É fila, é rapidez, é velocidade, é otimização de recurso. Otimização de recurso. Gente, o futuro é esse, tá? Não tem como eu correr daqui. Ah, André, mas eu já tô com uma integração no modelo antigo. Ah, eu tenho que pensar, legal, o modelo antigo funciona? Funciona. Quanto eu quero crescer? Para onde eu quero chegar, né? O quanto eu vou crescer? Aí eu posso pensar em reestruturar meu processo de integração. Começo ali, triggers, fila, APIs, né? Aqui, ó, tenho triggers, tenho APIs REST aqui, né? Que trabalha direto aqui no PSWay, porque é muito rápida a integração hoje. Essas APIs seguindo as boas práticas, com gestão de paginação, né? Porque a página não vai dar lock em 1 milhão de registros ao mesmo tempo, igual você dá um select ou um for each, né? Select asterisco from, ele dá lock quase na tabela inteira, ele vai aumentando o lock, né? Vai ter isso. E aqui o quê? Um bom sistema de ETL gerenciando o seu banco de dados. E aqui você pode gravar em, caramba, eu quero fazer um DWH, eu queria mais, eu queria um pouquinho mais. Pode fazer um MongoDB, que é um sistema não relacional. Funciona? Funciona. Custo de licença, o SQL é legal? É. Mas se você tiver que comprar um SQL só com DWH, gente, fica caro.
Fica caro. O que que é bom do SQL Server? Ele é nativo ali com Power BI, tem o SQL Analysis, tem a integração com as ferramentas ali, às vezes já está na Azure. Cara, é muito fantástico. Se você já tem a licença, eu posso usar um Oracle, eu posso usar um SQL Server. André, eu não tenho licença. Você pode ir para outros bancos, pode usar para o Mongo, você pode usar um MySQL, um Postgre. Putz, o Postgre é um banco sensacional. É um banco fenomenal, o Postgre. Ah, ele é igual ao SQL Server, nível de recurso? Não, não é igual, mas ele atende aí perfeitamente. Eu posso ir para um banco alternativo. Não preciso usar o SQL Server, não preciso usar o Oracle. E o Postgre é o quê? É gratuito. Ele aguenta grande quantidade de dados? Aguenta grande quantidade de dados. Eu tenho uma tabela esses dias com 4 tera. Uma tabela de logs, né? Inclusive estava tão gigante que não conseguia nem dar um select nela, né? É só insert, né? Só uma tabela de log. Então, inclusive, teve que dar manutenção. Tive uma tabela agora, recente, que eu tive que dar manutenção, estava com 4 GB. Por quê? Era a tabela de logs, ou 4 GB, não, 4 tera. É uma tabela de logs, né? Todo log de aplicação. Cara, ó, o Postgre é isso mesmo, né? O Postgre é sensacional. Por que o Postgre é sensacional? Porque ele é gratuito, ele é um sistema de dados muito robusto, ele aguenta grande quantidade de dados, ele aguenta. Ah, mas tem todas as facilidades do SQL, aquelas ferramentas todas de não sei o que. Não tem. Mas para um data warehouse, você não precisa de grandes ferramentas de gestão de banco de dados, data análise. Você não precisa disso. Cara, e o Postgre, ele é fantástico também. Ele conecta com Power BI, ele conecta com um Tableau, conecta qualquer sistema de mercado, ele conecta com Postgre. O seu ETL vai conectar? Vai conectar com o Postgre. Vai conectar. Então, o que que é isso legal? É mais barato, você não vai ter o custo de licença, né? Hoje o SQL Server ele é muito caro. Se a organização é muito grande, já tem um licenciamento, legal, é legal, porque a licenciamento hoje do SQL Server é por core, é por uso de processador, é por uso de banco de dados. Se é local, beleza ainda, está na nuvem, cara, é carérrimo você manter um banco de dados com 1 tera, 2 teras. Não falo nem isso, com 100 GB, 200 GB, 300 GB é muito caro, né? E um banco de dados da AWS ele tende a crescer. Por quê? Você vai gerando dados em larga escala. Em larga escala. Não só isso, né? Você vai fazer o quê? Você vai criar mecanismos, às vezes, de tabelas especiais. Por exemplo, um caso clássico, né? Eu tenho um cliente que ele precisa ter uma visão de estoque diário. O que é estoque diário? Ele quer criar uma visão. E não dá para me voltar, ficar recalculando o estoque mesmo, porque é muita informação. Então, o que a gente faz? A gente grava todo dia, né? De todos os itens dele, mais 3.000, mais de 3.500 SKUs, uma visão do saldo. Então, ele tem ali, ó. Ele movimenta em média por dia 3.500 itens por dia, viu? 3.500 itens. Então, o que que acontece? Todo dia, 3.500 itens, 3.500 SKUs, né? SKUs está ali, você tem a foto do saldo de estoque. Eu posso fazer isso? Posso. André, o SQL Server é legal, o Oracle é legal? É também. Tudo funciona. O Oracle é ótimo, o SQL Server é ótimo, mas se você quer ter uma opção e não gastar dinheiro, né? Não ter custo com licença, o Postgre, o Vonei está aí, né, para ser nosso, nosso testemunho. O Postgre é sensacional. O Postgre é muito bom. Funciona muito bem, tá? Então, por quê? É de graça e aguenta porrada. É simples assim, direto e reto, né? É de graça e aguenta porrada, né? Então, pessoal, esse modelo aqui é o que tem, tá? Vou subir essa apresentação lá na Nova Academia, tá? Então, essa apresentação a gente vai anexar ela lá no na nossa live, no material da nossa live, tá bom? Bom, o que mais a gente vai falar agora? Agora vem a outra pergunta que todo mundo faz pra gente. André, eu tenho aqui o relatório de faturamento, mas eu já gero a tabela completa, com item, descrição, quantidade, a descrição do item, descrição da dor de operação, os campos calculados, os campos que eu calculo por estados, por tipos, sei não sei o quê. Esse modelo está correto? Esse modelo funciona, mas ele não é escalável. Ele não é escalável. O correto, pessoal, não é que seja errado, né? Não tem um certo, não tem um errado. Não tem um certo e um errado, né? Mas por quê? Eu tenho que pensar, né? Sempre que eu vou falar de integração, se eu vou falar de processo, eu tenho que pensar o quê? Eu tenho que pensar em escalabilidade.
Quando eu penso em escalabilidade, quando eu falo de escalabilidade, eu estou falando do quê? Eu estou falando de crescimento a longo prazo, né? Porque o que acontece com muitas empresas? Quando eu trabalho com esse modelo, que eu tenho que fazer todos os cadastros primeiro, integrar todos os cadastros, e depois começar a integrar as tabelas de movimento, qual que é o problema disso? O investimento inicial é muito alto, porque eu tenho que fazer um trabalho gigantesco de integrar todos os meus cadastros. Ele é muito grande. Eu tenho é muito grande. O que acontece? O que acontece com esse problema de eu ter esse problema? Né? Qual que é o meu problema? Depois não é escalável. A escalabilidade eu tenho que fazer todos os cadastros primeiro. Eu tenho que fazer centro de custo, item, natureza de operação. Eu vou mandar o cadastro como ele é. Aí a tabela de pedidos vai entregar a tabela de pedidos, é claro, tem que tratar os campos, fazer alguns campos calculados, tratar alguns campos, tem que fazer isso no seu processo de integração. Aí no BI, o que acontece? Nossa, André, mas o cara pegar esse monte de tabela lá, o cara do BI fazer esse join não vai saber. Ele não vai saber mesmo. Ele nem tem que saber, não tem que conhecer relacionamento de tabela. Como que eu resolvo isso, né, para o usuário? Eu resolvo isso com as views. Aí que entra as views. Né? O que eu faço? Integro as tabelas is, tanto de curso, natureza. Tem um campo ou outro que eu tenho que colocar mais, um campo calculado, um campo de status, um campo de agrupamento, que é normal ter aqueles campos de agrupamento, né? Campo de agrupamento que, se o saldo é maior que isso, coloca isso, se o valor for X, coloca isso, se a nota foi cancelada, coloca menos. São campos calculados, é normal eu tratar campos calculados. O imposto, né? Tem que ter um campo que deduz imposto, um campo que aumenta, normal eu ter campos calculados. Tanto campos de valores, de impostos e campos de status, né? São campos o quê? Campos que vão ser campos utilizados para agrupamentos do BI. Mas lá no BI o cara já consegue fazer tudo isso. Até consegue, mas o cara tem que ser mais especialista, né? Normalmente, quando você tem uma área centralizada de BI, né? Você tem de fazer o quê? Você tem que dar isso mastigado. E como você dá isso mastigado para o usuário? Cria views. Porque a view é o melhor negócio. Tem que pensar primeiro em permissão, né? Hoje, a gente está na era da LGPD. Então, LGPD eu tenho que ter muito cuidado, né, para quem libera os dados, né? Tem dados sensíveis, eu tenho que pensar nisso. Não posso pegar também meus dados e, tá aí, tá tudo aberto. Todo mundo tem acesso. Eu tenho que pensar em o quê? Tem que pensar em segurança. Quem vai ver o quê? Todo mundo pode ver dados de funcionário, cadastro de cliente, CNPJ, pode ver endereço, telefone, sexo. Pode? Será que posso deixar aberto assim para todo mundo? Não posso, né, gente? Por quê? LGPD. Né? Eu tenho que pensar em LGPD hoje. Tem que pensar o que eu libero, né? Quando o BI é interno ainda, é só no nível, às vezes, de diretoria, beleza, né? Mas às vezes o BI você tem que apresentar para cliente. Você tem que apresentar, você tem que liberar isso às vezes para um fornecedor, para um cliente, você tem que liberar isso para um terceiro, você tem que liberar isso, às vezes, para uma exposição externa. Então tem que pensar em permissão, né? Então, qual a melhor forma de eu fazer isso? Aqui, ó, aqui é um modelo, ó. Eu integro as tabelas como elas são. Como elas são. Eu não invento a roda. Ó, as tabelas, ó, funcionário, tudo, ó, tá aqui, ó. Eu não vou inventar roda. Eu não vou inventar roda. E depois, como que eu gero isso para o usuário final que vai conectar com o Power BI ou com esse BI Open Source? Tem alguns BI Open Source, assim. E, cara, É, esse é a parte Superset eu não conhecia, legal, show de bola, Ronei, pelas dicas aí e tal, parabéns, obrigado pelas dicas. É, E, cara, as views fazem toda a diferença. Mas dá muito trabalho, eu não mando de SQL Server, eu prefiro jogar a tabela direto. Gente, view hoje, se você jogar a definição das tabelas no chat GPT ou no Copilot, cara, antigamente era mais difícil, porque você tinha que manjar um pouco de subquery, de join, de left, out. Cara, hoje tá tão fácil. Se eu pego a estrutura ali das tabelas, eu gero a estrutura das tabelas, eu mando gerar de um botão direito e falo, gera a estrutura das tabelas para mim. Do outro botão direito, gera a estrutura das tabelas para mim. Eu mando gerar a estrutura das tabelas, eu colo isso no chat GPT, eu falo, aí você especifica bem uma query, ou Copilot, quem que vai gerar para você? Ele te gera a view prontinha.
É claro, um detalhezinho ou outro não bate, não funciona. Quando tem que ter um cálculo muito específico, não vai funcionar. Às vezes um cálculo muito específico, não vai entender. Quando é campos calculados, alguma coisa, às vezes se você especificar muito bem, ele entende. Às vezes você precisa fazer alguns ajustes manuais. Mas hoje, eu acho que o Luciano já deve estar fazendo isso, o chat GPT faz isso automático para você. Você tem que fazer o quê? Você tem que pegar a estrutura da tabela, gera, gera a estrutura da outra tabela, botão direito, direto, né? Você vai assim, ó, botão direito, né? Manda gerar ali uma query ali, ó, escrito aqui, ó, pode ser uma tabela de create, ó. Pode ser assim direto, ó. Você vai colar, só colar no ChatGPT. Primeiro você prepara isso prepara isso num TXT, num Notepad++. Aí você cola, você fala, ó, tá aqui a estrutura das minhas tabelas. Aqui na estrutura já tem a chave primária, já tem os índices, já tem tudo, né? Então, o que que ele vai... Tem as constraints. O que que ele vai pegar? O próprio ChatGPT ele vai entender o funcionamento dos seus dados, ou o Copilot, ou o DeepSeek eu não usei, não sei se o DeepSeek funciona bem para isso, o DeepSeek eu não usei, ou enfim, qualquer que seja o BI que você utiliza, e ele vai te dar query prontinha, bonitinha, com subtotais, com subqueries, com union. Qual que é o segredo aqui? É saber especificar. É só isso. Ah, vai ter um ajuste? Vai ter um ajuste, vai ter um caso pontual, ele vai às vezes vai se perder na questão da numeralidade, isso é importante, tá? Quando eu vou especificar o ChatGPT, eu tenho que falar como que é o relacionamento, se é um para N, se é um para um, eu tenho que explicar isso para ele, porque se eu não explicar isso bem, deixar isso muito bem definido, ele se perde na numeralidade, tá? Eu tenho que definir muito bem, eu tenho que deixar a questão da cardinalidade, né, dos dados, é um para N, né, um para um, como é que se relaciona? Eu tenho que ter a estrutura de relacionamento muito bem clara e bem definida, porque o ChatGPT, o BI, a IA que você usar, entendeu isso? Ele gera as queries para você hoje muito rápido e muito fácil. Funciona 100%? Não, precisa de ajuste, precisa de ajuste. Mas eu digo que 90% hoje das queries já ficam estruturadas, né? Então, você tem que ser mais do que um analista de negócios, né? Que entende dos dados, que entende do processo, sabe como os dados funcionam, mas a query mesmo o IA cria para você. Bom, gente, é isso. Então, o modelo, né, é esse, igual eu falei para vocês, ideal. Ah, mas aquele que eu faço o relatório, é um linguiça e coloco lá, funciona? Funciona. Dá certo? Dá certo também. Mas não é escalável, né? Não tem escalabilidade. Às vezes, o que acontece com muitas empresas, né? Eles não querem gastar um tempo a mais, um esforço a mais no começo do projeto para criar algo escalável, né? Ah, o investimento inicial é maior? Aí fala, putz, mas é um projetinho, vou fazer uma view de pedidos, não justifica integrar todo aquele monte de tabela. É muito trabalho, vai dar muito trabalho. No começo, né? Mas é um esforço que a longo prazo você colhe os frutos. Então tem que pensar sempre a longo prazo, não posso pensar a curto prazo. Bom, pessoal, é isso, né? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Acho que o conteúdo hoje foi muito legal. Eu gostei bastante da participação do pessoal que participou. Eu, o Luciano, o Vonei, obrigado aí pela participação. Dúvidas, podem colocar aqui no chat, se tiver alguma dúvida. Vou abrir agora um tempinho para vocês de dúvidas. Fiquem à vontade, né? Vou dar aí alguns minutinhos para a gente falar aí, tirar algumas dúvidas. Se vocês não tiverem dúvida, né? Eu vou dar um recadinho para vocês aqui. Pessoal, essa live acontece de forma gratuita toda quarta-feira às 19h30. Então, anota aí na sua agenda, coloca um lembretezinho no celular. Ah, André, mas eu tô aí na correria. Não, entra aí, assiste, ouve pelo menos, mas ajuda a gente a manter essa live aqui gratuita, né? Ajudar ela a manter aqui de graça, né? Ela acontece aqui, mas tem planejamento, tem equipe por trás, tem marketing, tem um monte de coisa envolvida, né? Pra gente conseguir gerar essa live. Então, fica o convite, se você conhece aí também um amigo, um parceiro, cara, convida, chama aqui para participar, é de graça, né? E aqui tem conhecimento de valor, a gente traz um pouco da nossa experiência, a gente traz boas práticas, e eu tenho certeza, né, que isso agrega muito aí no dia a dia, vai agregar muito aí, ou você como coordenador, como gestor, como gerente, como diretor, como analista, ou como usuário, como desenvolvedor, como técnico de suporte, não interessa, né? Vamos lá, o Rony colocou, eu não entendi sobre a fila em tabela de cadastro.
onde existe o campo de data de cadastro. Deixa eu ver sua dúvida aqui, Ronei, já respondo, tá? Vamos lá. Então, pessoal, é, é isso, né? Então, convide seus amigos, convide todo mundo. Vou agora responder as dúvidas e aí a gente vai aí ficar mais um tempinho para as dúvidas, senão a gente já vai encerrar já a nossa live, tá? Então, o Vonês, eu não entendi sobre a fila em tabelas de cadastro, onde não existe campo de data de cadastro ou alteração. Na verdade, Ronei, funciona assim. Vamos lá. Como é que funciona as filas? Toda tabela, né, ela tem que ter uma chave única ou uma chave composta, né, composta por um mais campos. Vamos pegar um exemplo clássico, item de nota fiscal. O item de nota fiscal eu tenho a série, o estabelecimento, o número da nota, a natureza de operação, é uma chave composta. Então, a minha fila, né, eu tenho que ter uma trigger write, uma trigger delete, que ela vai controlar o quê? Toda vez que acontecer qualquer alteração nesse registro, eu não preciso da data, né? Independente de data, não preciso saber da data. Preciso saber, aquele registro foi alterado, ele alterou alguma informação naquela tabela, alterou. O que ele faz? A sua trigger, ela é disparada no evento write, né? Ou no evento delete. Ele vai lá nessa tabela, sua tabela única de fila, e ela faz o quê? Grava, né, aquele registro com pendente de integração. Ou seja, está com o status integrado, se ele já estiver lá, marca com pendente integrado. Ele não estava integrado ainda. Ele estava como... ainda não existia. Vai lá e cria o registro na fila. Mas vai criar o registro inteiro? Não, ele cria o quê? Só o ID do registro, que é a chave composta, né? Um status e campo de controle aí, quem incluiu, a data, o horário, e pronto. Depois, né, a sua API, o seu integrador, ele vai ler o quê? Primeiro ele lê essa fila com um join direto na tabela master, né? Aí, cara, a tabela master parte para as tabelas filhos. Mas o conceito é, a trigger, ela é responsável sempre por gerar fila dentro da sua tabela principal quando você faz a gestão, por status. Ficou claro, Ronei? Consegui esclarecer? André, hoje no projeto de vocês, é utilizado o RAW-ID no ETL? Então, o RAW-ID, Luciano, não é uma boa prática. Por que o RAW-ID não é uma boa prática? Porque o RAW-ID tem um problema monstro. Se você faz um dump load do registro, ou você deleta aquele registro e recria com a mesma chave, o RAW-ID muda. Por exemplo, né, você tem um RAW-ID como chave. Aí você teve que fazer um dump e um load para manutenção daquela tabela, para otimizar. Mudou todos os RAW-ID. Ferrou. Não pode usar o RAW-ID. Quando a gente precisa usar o ID, né? Já tive casos, já era. Já era, né? Aí é problema. Não pode, né? Muda completamente o RAW-ID. Então, eu não posso usar o RAW-ID. Então, eu preciso ter uma chave única, tá? Como que a gente faz? Eu já tive casos que eu precisei criar uma chave única, né? Por quê? Eu estava usando, só para você entender, ó a situação. Eu estava usando o modelo ODBC, usando o modelo ODBC. O modelo ODBC lá no SQL Server eu tenho um limite de tamanho, de caracteres. Ou seja, ele reconhecia só os 4 primeiros campos do índice, os demais campos eu não conseguia enxergar. O que nós tivemos que fazer? Lá no momento que eu gerava a fila, né? A gente começou a ter uma tabela um índice que é um ID para controlar o ID da fila. Então, todo aquele registro que a gente gerava a fila, a gente tinha o ID. E lá no SQL Server, o que a gente fez? A gente grava aquele ID. Aquele ID para contornar. Então, o que eu faço? Eu tenho a fila, que tem um registro completo, com 4, 5, 6, 7, 8, 9 campos. Eu vi tabela do DataSul que tem um índice primário bem grande, né? Um índice primário bem grande. E você, na sua tabela de fila, você vai gravar o que grava o ID. Ah, André, o ID na tabela de fila é legal? É, mas aí tem um problema, tá? Tem que pensar bem. Porque assim, quando a gente faz uma fila, o que normalmente a gente faz? A gente faz uma rotina para eliminar essa fila. A gente não quer manter a fila crescendo o banco de dados. Mas faz a rotina que cada 6 meses, a cada 3 meses, você vai nessa fila e deleta essa fila. Ou às vezes faz um drop nessa tabela e recria. Né? Por quê? Manutenção, né? Igual toda tabela de log, tabela de logs, tem que normalmente fazer um drop e recriar essa tabela. Então, qual que seria a prática, né? Ou você, né, usa a tabela de fila, mas você não pode apagar a tabela de fila, ou você cria, né, uma tabela de extensão e você grava sempre o ID para aquela tabela. Toda vez que criar um registro, você vincula o ID. Aí você resolve esse problema. Foi claro?
O Howdy jamais, Howdy, RecID, jamais eu posso utilizar. Porque se eu utilizar o Howdy e o RecID, dropei a tabela, recriei o registro, principalmente recriar o registro. Às vezes tem muito processo da DataSul que faz isso. O que o DataSul faz? Ele deleta o registro e recria, né? Isso já viu o DataSul fazer isso em várias BOs dele. Né? É errado, ele deleta e recria. Deletou, recriou. O que aconteceu com o Howdy? Mudou, já não vai bater mais, tá? Já tranquilo. Agora, a pergunta do Evandro aqui. Para o DataSul, existem algumas tabelas padrão que já gravam data da última alteração. Emitente, venda. Evandro, a data da última alteração é uma estratégia, mas ela não é garantia, tá? Ela não é garantia. Por quê? Tem rotina que não grava, tem rotina que não altera, pode ter rotina específica sua que roda algum BO que não alterou, né? Então, assim, a data da última alteração, ela é boa, né? Então, se a tabela já são padrão, beleza, mas assim, eu tenho que ter certeza que aquelas tabelas vão ser sempre alteradas. É uma saída? É a saída, igual lá no item, no cliente, mas, né, não é consequência. Concordo, as APIs públicas já utilizam isso, mas falha, tá? Porque eu tenho isso usando em outros clientes e tem rotinas que às vezes não alteram essa tabela da forma correta. Às vezes falha. E nem todas as tabelas têm, né? Nem todas as tabelas têm. Então você fica com gancho, né? Você chega na manufatura, você chega ali na tabela de custos, na tabela de fechamento. Nem todas as tabelas têm. Então, quando você adota, né? Quando você adota um modelo, né? Que você trabalha com a fila, você não tem que se preocupar com a data de alteração. Você não tem que se preocupar com isso. A sua fila é a sua garantia. A sua fila é o seu modelo. Mas eu concordo com você. Um dos filtros, né, que a TOTUS usa, né, para contornar isso, porque não tem a gestão de fila, as APIs nativas não têm a gestão de fila, é a data da última alteração. É uma saída. É. Funciona sempre? Nem sempre. Às vezes falha. Ok? Então, mais uma vez, né, gratidão aí para todos que estão aí na nossa live, todo mundo que está participando aí. Alguns já começaram a sair aí. Pessoal, gratidão, né? Gratidão mesmo pela participação de vocês. E espero vocês aí quarta-feira às 19h30, tá? Então, toda quarta-feira é lei, tá? Toda quarta-feira às 19h30 a gente está aqui com a nossa live gratuita. Então, convide amigos, convide colega e faça nossa live cada vez maior, tá bom? Muito obrigado a todos, uma excelente noite e até quarta-feira que vem. Obrigado, pessoal. Boa noite, viu? Fiquem com Deus e a gente se vê na próxima quarta.